29º domingo do tempo comum. Estamos rezando nesse domingo, agradecendo pela ação de Deus a favor do seu povo. Em situações muito difíceis, todos nós já experimentamos como o Senhor não nos abandonou, como Ele manifestou o seu poder, a sua força, nos tirando de situações onde não seríamos capazes de, por nossas próprias forças, vencermos as dificuldades pelas quais estávamos passando. Uma dessas situações que o povo viveu foi quando o povo foi deportado para a Babilônia e perdeu tudo que tinha e não tinha mais como voltar. E foi através de um estrangeiro, de Ciro, rei da Pérsia, que o povo conseguiu voltar para a sua pátria. O Senhor age às vezes por caminhos misteriosos e onde menos esperamos, de quem menos esperamos ajuda, é que Ele nos ajuda. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas da sua marcha e não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor e não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não existe nenhum outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então a grande pergunta, a grande questão para nós rezarmos neste domingo é: o Senhor é o Senhor da nossa vida? Nós colocamos à frente da nossa vida o Senhor ou não colocamos? O Evangelho de hoje é Mateus 22, de 15 a 21. Nós estamos enfrentando, junto com Jesus, a grande oposição ao seu ministério por parte das autoridades. Nós sabemos que isso vai culminar na morte do Senhor pregado na cruz. Hoje nós temos uma das grandes discussões e de uma tentativa falida por parte dos chefes de colocar Jesus em questão. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra que ele dissesse. Portanto, há um plano arquitetado contra o Senhor. Está se aproximando o momento da sua prisão, da sua paixão. A oposição é muito forte. Como o Senhor enfrenta tudo isso? Mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro, de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Portanto, após rasgados elogios falsos, vem essa pergunta: é lícito ou não pagar o imposto a César? Qualquer resposta que Jesus desse, ele estaria perdido, porque se ele dissesse que não se deveria pagar, ele estaria se colocando contra os governantes. E se ele dissesse que deveria pagar,
ele estaria colaborando com os opressores? Portanto, era uma pergunta da qual não havia resposta possível. E Jesus percebeu a maldade da pergunta. E diz a eles: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? E quantas vezes a nós também são preparadas muitas armadilhas, mas nem sempre nós temos a capacidade de perceber. Muitas vezes caímos nas armadilhas. Aprendamos então de Jesus a sairmos dessas situações. Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? E eles responderam: é de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César. Mas dai a Deus aquilo que é de Deus. Essa resposta de Jesus, ela é muito importante. Para a gente entender, a gente precisa lembrar a primeira leitura do profeta Isaías, onde o Senhor diz claramente: a mim pertence o meu povo, a vida do meu povo, o bem-estar do meu povo, e é isso que eu devo cuidar. Muitas vezes, ao longo da história, essa leitura foi entendida no sentido de dois poderes que disputam: o poder político, humano e o poder da igreja. Mas aqui Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando: não devemos gastar a nossa vida para aquilo que não é a razão da nossa vida. Pagar o imposto a quem tem o direito de cobrar o imposto, devemos pagar, e Jesus pagava os impostos. Já uma outra vez também foi questionado aos discípulos de Jesus, Pedro entre eles, se o mestre pagava o imposto. E Pedro disse: sim, ele paga. Portanto, não havia nenhum problema quanto a isso. No entanto, um dos motivos pelos quais na paixão Jesus vai ser condenado é uma acusação falsa de que ele dizia que não se devia pagar o imposto a César. Mas aqui do que se trata é: vocês estão devolvendo a César o que é de César? Muito bem. Mas e a Deus? Vocês estão devolvendo a Deus o que é de Deus? Essa é a grande pergunta para nós nos fazermos nesse domingo. A imagem da moeda era de César, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, devemos honrar, viver conforme essa imagem. E devemos lutar para que aqueles e aquelas cuja imagem de Deus está sendo destruída, não está sendo reconhecida, que nós possamos fazer brilhar diante das pessoas a imagem de Deus que está presente naquela pessoa que está diminuída na sua dignidade. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude, primeiro a termos a sabedoria e percebermos as armadilhas e as ciladas que armam contra nós para nos tirar desse caminho do serviço, da humildade, da compaixão. E que nós possamos colocar em primeiro lugar, vamos restituir o que é de Deus: a vida, o bem-estar, a realização, o amor. Isso é que nós temos que lutar. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nessa nossa missão
neste mês dedicado às missões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.